que é um sinal? Sinal aponta para algo. Você está andando de carro, quando você dá seta, você dá um sinal. O sinal aponta, eu quero entrar à direita, eu dou seta para a direita. É um sinal de que eu vou entrar para a direita. Então, quando você vê o livro de Jonas, ele está sinalizando um fato que aconteceria lá no futuro. E Jesus falou, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. E o engraçado, isso está em Mateus 16, está também em Mateus 12, 2 vezes Jesus falou disso. E Jesus disse assim em Mateus 12, 39, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Jesus está dizendo, eu não vou fazer mais nada, já fizemos. Então, se vocês não querem ouvir, problema é de vocês. Falando em outras palavras, o que Jesus está dizendo. E aí, Jesus diz uma coisa que é muito forte, ele diz assim, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Por quê? Eu vou ler daqui a pouquinho um pouquinho sobre a história de Jonas, mas vocês lembram, qual milagre aconteceu em Nínive? Os ninivitas não receberam milagre nenhum, irmãos. A conversão foi mas não teve milagre de cego voltar a ver, paralítico andar, mortos ressuscitar. Os ninivitas não viram isso, mas creram. É isso que Jesus está falando. Diferente do tempo de Jesus, que tinha cego vendo, paralítico andando, coxo sendo curado, leproso sendo curado, mortos ressurgindo, tinha tudo isso acontecendo, e os saduceus estão pedindo assim, nós queremos sinal. Ô, gente, o tal do crente é só Jesus na causa. Nós, crente, nós somos cabeça dura demais. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus estava curando, ressuscitando, fazendo milagres um atrás do outro, e eles estão assim, os crentes, os saduceus e os fariseus, eles estão assim, nós queremos um sinal. Um punhado de coisa acontecendo, nós queremos um sinal. Crente tem hora que é um negócio, um bicho complicado, irmão. E eu estou dizendo de mim, eu estou dizendo de você. Nós somos cabeça dura. Muitas vezes. É só Deus para amar mesmo. Eu olho para a igreja, é só Deus para amar mesmo. Tem um pastor que teve uma história engraçada, de longe, até compartilhei isso com a Cris. Ele estava pregando e contou que uma mulher veio para o culto e trouxe um cachorrinho para o culto. Cachorrinho pequenininho. Aí acho que os diáconos, eu não sei se na igreja dele tem diácono, aí os obreiros ali pediram à mulher, então fique, já que você quer entrar com o cachorrinho, fica mais atrás. Aí a mulher, não, eu quero sentar lá na frente, é meu filho. Chamou o pet de filho. Irmão, crente é difícil, agora quando o crente chama o pet de filho, aí o negócio fica complicado. Aí você pensa, na encrenca. A mulher que queria entrar com o filho, que era o pet. Então, crente tem uns negócios difíceis que a gente precisa de pedir ao Senhor muito quebrantamento, né? Vamos abrir a Bíblia em Jonas 1? Eu estou falando de Jonas, não é à toa. É para você abrir a Bíblia lá. Jonas 1, abre aí. Alguém sabe o que significa Jonas? O nome de Jonas? O William paga R$10. Ninguém não? Vou falar para você nunca mais esquecer, porque você perdeu 10 conto. Ô William, paga mais? Tá bom, 10. Jonas significa pomba. Só para vocês entenderem, lembra qual animal o Noé soltou quando a arca, para averiguar se as chuvas tinham cessado e as águas tinham abaixado? Qual animal? Soltou 2. O primeiro, o corvo. E depois, o Jonas. Mesma palavra hebraica. Noé pega uma pomba e solta. Pega o Jonas e solta. Jonas é a pomba que vai longe para pregar o evangelho para um povo que não era o povo escolhido. Nesse caso, os ninivitas. Olha o texto é fantástico. Eu gosto da leitura, por isso eu vou ler. Eu amo ler. Só hoje eu já li o Jonas, o livro todo, 4 capítulos, dá para ler numa sentada rapidinho. Diz assim o verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Gente, eu não consigo imaginar. Você imagina você numa embarcação, e o temporal, e o vendaval, e as ondas, e tudo está tão tenso, que o barco está começando a querer despedaçar. O negócio é cruel. Imagine você lá. Está tudo querendo virar um caco, moço. O lugar mais seguro para você estar num lago ou no oceano, estando num barco, é dentro do barco. Agora, quando você vê que a sua embarcação pode despedaçar, é desesperador. Desesperador. Mas o verso 5 diz: então os marinheiros, e eu também diria, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. A palavra profundamente aqui é a mesma ideia dos discípulos lá no Getsêmani, quando Jesus manda eles orarem, porque Jesus ia se retirar para orar. Quando volta, os discípulos estavam orando e seus olhos estavam pesados. Jonas está conseguindo dormir, o barco está quase despedaçando, não esquece desse cenário não. O barco está quase despedaçando, mas o cara está no porão e consegue dormir. Você já andou de barco? De vez em quando vocês vão para a praia, aí eu falo, vamos fazer uma viagem de barco. Faz uma viagem de barco para você ver. A possibilidade de você passar mal é 99%. Está aqui alguém que já passou, minha mulher já passou. Porque a gente está acostumado com paradinha aqui, ó. Você vai para o barco, ó, isso aqui, ó. É gostoso, 30 segundos. Depois de 5 minutos, irmãos, entendeu? Vai dando um negócio ruim na gente. Agora você imagina, Jonas está dentro de uma embarcação que não tinha uma estrutura como as nossas de hoje, e o negócio está tão tenso que está tudo querendo desmoronar. Mas o homem está com sono pesadérrimo. Dormia profundamente, sem tomar diazepam. Sem tomar calmante. Porque tem uma hora um calmantezinho desmonta o cara, né? Nesse caso, não. Como é que pode um negócio desse? Olha como é que o texto vai dizer. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. A palavra Deus aqui está com D minúsculo, perceberam? Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a sua? De onde você vem? Qual é a sua terra? De que família? Que povo é você? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor. Senhor está maiúsculo na sua Bíblia? Todo maiúsculo? Toda tradução aqui de Iavé é Senhor maiúsculo. João está falando: eu sirvo a um Deus da aliança. Eu sirvo a um Deus da aliança, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Engraçado, os marinheiros não ficaram com temor do vento, da tempestade, das ondas. Mas quando Jonas falou assim: eu sirvo Iavé, eles falaram: agora nós estamos com medo. Agora o negócio ficou ruim para nós, Jonas. Porque mexer com Deus, com D minúsculo, é uma coisa. Agora, mexer com Iavé, o Deus Santo, a gente tem temor. Olha só que negócio interessante. Disseram-lhe, verso 10, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Responderam-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram a Iavé e disseram:
Ah, Yahvé, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram Jonas, e o lançaram no mar. E cessou o mar da sua fúria. Foi tipo um botão. Jonas cai na água, a paz vem. Imediatamente. Temeram, pois, estes homens em extremo a Yahvé, e ofereceram sacrifícios ao Yahvé, ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Que tenso. Pense. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre sombras de Cristo em Jonas. Já vou dizer assim, a guisa de introdução para vocês, que eu não vou falar sobre todas, por 2 razões. Eu não consigo, e eu não posso dizer que eu sei de todas as sombras de Cristo em Jonas, porque cada vez que eu leio eu aprendo mais. Então, eu não tenho competência para dizer todas. E ainda que eu tivesse, nós não teríamos tempo. Mas eu vou citar algumas sombras de Cristo nesse livro que são fantásticas. Mas antes de eu dizê-las, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma palavra chamada avivamento. O que acontece no livro de Jonas é um avivamento. Genuíno. Puro. Verdadeiro. O livro de Jonas acontece um avivamento sem ninguém clamar por avivamento, sem ninguém pedir um avivamento, sem ninguém pregar avivamento e sem ninguém esperar por avivamento. Mas Deus, quando quer fazer, irmão, quem pode impedir? Quando Deus quer abrir a mão, manifestar o seu poder, quem é um homem que pode deter e falar assim, o senhor não vai fazer? Quem é? Aliás, o que acontece em Jonas é totalmente o oposto. Há um pregador que prega com raiva. Em nenhum momento esse pregador chamado Jonas prega com amor, com compaixão, querendo um avivamento, muito pelo contrário. Pode contar a historinha rapidinho? Só para refrescar você? Sua memória? Deus fala para o Jonas, Jonas, você vai para uma cidade chamada Nínive. E você prega contra ela, porque a sua malícia, entre outras palavras, o seu pecado subiu até mim. Eu não estou suportando mais o pecado desse povo, então você vai lá pregar contra. Só que Nínive, irmãos, é tipo assim uma cidade antiga, com as devidas proporções. Cidades antigas, Mariana, Ouro Preto. Cidade histórica. Nínive aparece em Gênesis, sem entender como é que era uma cidade antiga. E durante, 2 coisas, a cidade antiga e durante a história bíblica, os ninivitas tiveram sérios problemas com os israelitas. Sabe aqueles problemas que vão gerando assim de nações, e aí você começa a ter um certo resquício, raiva, você não quer contato? Aí Deus fala para Jonas, eu quero que você vá lá com este povo, que vocês têm certos bloqueios, que durante a história vocês tiveram certos desafios, eu quero que você vá pregar para esse povo. Aí Jonas pensou assim, para aquele povo não prego. Às vezes a gente faz alguns questionamentos também, né, irmão? Ah, eu prego para fulano, mas para fulano ele não merece. É mais ou menos essa linha. Jonas está pensando, eu não falo para os ninivitas, eu me calo. E outra coisa, uma cidade antiga, eu não quero ir para lá. Agora e Tarsis? Ah, Tarsis é uma cidade bela. Tanto é que você podia ir de navio. Ele vai a uma cidade chamada Jope, ali tem um porto, aí ele pega dinheiro do bolso, paga a passagem, e a Bíblia é clara em dizer que o propósito dele é fugir da presença do Senhor. Pagou a passagem, agora ele está indo então para um paraíso chamado Tarsis. O que é curioso é que poucas pessoas sabem como é que você chega a Tarsis. Aí a gente sabe, o livro nos conta. Você pode chegar navegando. Vamos fazer um cruzeiro? Bom, vamos fazer um cruzeiro para Tarsis? Você pode ir navegando. Agora, como é que você passa em Nínive? Como é que você chega em Nínive?
De onde Jonas vivia até Nínive são 800 quilômetros. E que você tinha que atravessar o deserto, no lombo de um burro ou de um camelo. 800 quilômetros. A título de comparação, é daqui a São Paulo. Então vamos pensar você daqui a São Paulo, no lombo de um camelo, atravessando um deserto. Cumprir o que Deus quer envolve sacrifício. Estar na vontade de Deus envolve dor. E Jonas falou, eu não quero esse negócio. Além de eu ter que falar para um povo que eu não amo, eu ainda vou ter que sofrer para levar o evangelho lá? Não vou. Eu quero é mordomia. Eu quero é cruzeiro. Eu quero é barco. Ele paga a passagem para ir para lá. Vocês lembram o que acontece essa tempestade? Ventos, chuva. A gente não sabe como é que foi os detalhes. Mas aquela embarcação estava a ponto de despedaçar. O negócio foi tenso. Os marinheiros vão até Jonas e falam assim, como é que você consegue dormir, Jonas? Acorda, moço. De onde que você é? O que você crê? Aí Jonas, eu sou hebreu de hebreu, eu temo a Deus. E os marinheiros disseram, então nós estamos entendendo. A culpa do que está acontecendo aqui é sua. Irmão, esse livro é tão forte que o problema dos marinheiros não foi os marinheiros acreditar em Deus com D minúsculo ou deuses. O problema do marinheiro foi um homem de Deus que estava na embarcação. Você já pensou como é que esse negócio é um pesadelo? O crente é o problema. O homem de Deus é o problema. E eles começaram a alternativa. Eles falaram, não, nós vamos tentar aliviar o barco, joga as cargas para fora, para ir mais leve, talvez a gente vença. Mas não deu certo. Aí Jonas falou uma coisa aqui no texto, se vocês perceberam. Lança-me ao mar. Ele está dizendo, veja que aqui tem Cristo. Ele está dizendo, o problema, a causa sou eu. A vida de vocês vai depender da minha atitude. Eu morro para que vocês vivam. Lançar ao mar eu vou morrer. Até aqui, não se tinha peixe. Ninguém sabia que Jonas seria engolido. Jonas está disposto a morrer para que aquele povo pudesse viver. O evangelho começa a aparecer aqui no livro. Aí diz a Bíblia que os marinheiros pegam Jonas e lançam ele no mar. Quando Jonas é lançado, a bonança vem. O problema está resolvido. Meu Deus, o crente que devia ser a solução está sendo um pesadelo. Aí beleza. Diz a Bíblia que Deus vai dar uma ordem agora ao peixe. Que tem hora que a gente fala que é baleia, né? Mas não é baleia. Bom, talvez seja. Mas a Bíblia diz peixe. Um grande peixe. Aí a Bíblia diz que Deus fala, deparou. Sabe o que é deparar? Deus providenciou, Deus ordenou a um peixe. Deus tinha dito no primeiro verso do primeiro capítulo, veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus deu uma ordem a Jonas e Jonas desobedece. Deus deu uma ordem ao peixe. O peixe imediatamente falou assim, opa, estou aqui. Jonas é lançado, o peixe vem e o engole. E Deus é tão Deus, porque um animal como um peixe grande, baleia, a primeira coisa que ele faria, naturalmente, é mastigar. Natural. É passar pelo menos por um crivo de uns dentes grande, picar Jonas. Mas Deus não deixou. De modo que Jonas vai para o ventre do peixe e vai íntegro. Agora o ambiente não deve ser legal, não. Não sei se eu posso falar aqui, porque é meio pesado. Você consegue imaginar um estômago? A gente tem uma coisa chamada bile, que é produzido por uma coisa que eu tinha e não tenho mais, vesícula. Você já viu o que é bile? Bile é um negócio verde, ácido, que é exatamente amargo, que é exatamente para destruir alimento. E o ser humano tem isso e os animais têm isso. Jonas está dentro de um negócio desse. E não foi 30 minutinhos, não. Que para mim já seria uma eternidade. 3 dias ali dentro. Dentro desse ambiente escuro, fedorento.
Meu Deus, que cenário horrível! E diz a Bíblia que ele fica ali 3 dias e 3 noites. E, gente, o Jonas demorou, né? Porque parece que com 5 minutos o cara já tinha que fazer umas orações assim, Deus, me perdoa, me tira daqui. 5 minutos. Ele demora 3 dias e 3 noites. Aí vai a oração dele que está no capítulo 2. Aí no capítulo 2 tem detalhes. Eu vou dar esse contexto para vocês, porque depois vai ser rapidão. O verso 2 do capítulo 2 diz assim, é a oração de Jonas. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Você já está percebendo aqui alguma semelhança? Jesus no Getsêmani, angustiado. Na minha angústia, clamei. Ele está dentro do ventre, do peixe. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Parece que o peixe tinha comido alguma coisa nesse sentido. Porque ele está dentro de uma mistura. Ele está fazendo sua oração, dando esses detalhes. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Sabe o que Jonas está falando com Deus? Estou arrependido. O Senhor é Deus mesmo. Eu achei que o Senhor não estava no mar, mas eu vi que o Senhor está no mar. Eu achei que o Senhor não estava dentro de um ventre de um peixe, mas o Senhor também está dentro do ventre do peixe. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus está em todo lugar. O dia que você estiver no topo, estou muito feliz, Deus. Deus está ali. Mas o dia que você estiver num buraco, que você olha, não vê ninguém, você olha para cima, não vê nada, Deus está ali. Ele está acima, nos céus, Ele está na terra, Ele está abaixo da terra, Ele está em todo lugar. Não há lugar que Deus não esteja. E Jonas teve que experimentar isso de maneira bem rude, grossa, tensa. Aí diz a Bíblia que Jonas, Deus ouve a sua oração, e no capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, porque Deus tinha falado alguma coisa com o peixe. Peixe, vai lá e engole. O peixe foi. Aí Deus deu uma segunda ordem ao peixe, vai lá e joga para fora. E foi. A Bíblia não fala isso. O que eu vou dizer agora, a Bíblia não fala. Mas há teólogos que estudam este livro, o contexto geográfico, e eles dizem que, onde que Jonas embarcou? Numa cidade chamada Jope. Os teólogos acreditam, e muitos deles acreditam nisso, e eu gosto de acreditar, porque eu acho isso fantástico, que Deus manda o peixe vomitar Jonas exatamente onde Jonas começou o caminho errado, em Jope. Entre outras palavras, Deus está dizendo, filho, onde você começou a desobediência, eu vou te dar a oportunidade para você começar a obediência. Onde você começou a fazer errado, eu quero que você volta, você vai começar a fazer certo. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você, esse livro é verdadeiro, e isso diz uma coisa importante. Deus é um Deus de oportunidades duplas. As pessoas às vezes não nos dão segunda chance, mas Deus dá. E louvado seja Deus por isso. Deus, eu estou um caco, estou moído, não tem jeito para mim, todo mundo foi. Mas Deus diz, eu não fui, eu fico. Tem jeito para Jonas? Tem jeito para nós. Todos nós estamos sujeitos a quedas. Primeira, segunda, terceira. Ainda bem que Deus pode sempre nos fazer voltar lá onde a gente começou a errar. Para a gente começar a acertar. Aí Jonas agora vai para Nínive. Só que tem um problema. Diz que é 3 dias para você percorrer a cidade. 3 dias. Mas Jonas gasta 1 dia. E aí ele prega um sermão, irmão, que não enche a igreja não. Ele sai correndo em 1 dia. Olha, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Entre outras palavras, dentro de 40 dias a ira de Deus vai vir. Mas acontece um negócio. Diz a Bíblia que o povo se arrepende, até os animais, o avivamento chega até nos animais.
E eu comecei dizendo aqui o que era avivamento. Avivamento é exatamente este ponto, onde o nosso coração começa a se render, onde eu começo a me arrepender, onde eu começo a orar e a orar de forma sincera. O avivamento acontece, o rei fica sabendo, e a cidade passa por um avivamento onde o profeta não quis. Muito pelo contrário, o profeta ficou triste. Jonas, quando soube que o povo se arrependeu e aquele negócio todo aconteceu, diz a Bíblia que ele deixa a cidade, ele vai para um lugar para assistir. É um homem que não tem amor pelo povo que está pregando. Ele queria o oposto, mas Deus agiu com misericórdia. Aí você lembra do capítulo 4, Deus manda uma planta nascer, crescer, aí faz sombra para ele e fica maravilhado. Mas vem um verme, come a planta morre. E Jonas fica revoltado. Aí a Bíblia termina, o livro de Jonas termina com uma pergunta dizendo: Jonas, você consegue ter sentimento por uma planta? Deixa eu ler o verso. Verso 10 do capítulo 4. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na noite seguinte pereceu? Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, eu fico maravilhado com o sermão de Pedro, 3.000 pessoas se convertendo, mas Pedro é ninguém quando você compara com Jonas. 120.000 pessoas, num sermão que ele não queria que ninguém se convertesse, mas 120.000 pessoas, Deus faz um negócio extraordinário. Então, avivamento a gente não marca, avivamento a gente não agenda, avivamento não depende de nós. A única coisa que a gente pode fazer no avivamento é: Deus, aviva, é pedir. Mas quando você olha para um cenário como nós vivemos hoje, Alto Caparó, Minas, Brasil, mundo, se você for sincero, você vai fazer um diagnóstico verídico. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos muito de avivamento. Não sei se você tem facilidade para orar, mas eu não tenho. Eu não sei se você tem facilidade para ler Bíblia, mas eu não tenho. Quando eu olho para o meu coração, eu vejo: Deus, eu preciso demais da conta de avivamento. Eu vou lhes dizer, avivamento não é culto alegre, avivamento não é culto que a gente bate palma, pode fazer tudo isso, não tem nenhum problema, um culto pode ser alegre, mas isso não é avivamento. Avivamento é quando eu choro pelo meu pecado, eu me arrependo, eu peço graça, clamo por Deus mais no meu coração, como Isaías. Ontem, quem estava na reunião de oração, certamente ouviu isso, nos grupos de crescimento da nossa igreja. É o Isaías falando: Deus, dá ao Senhor. Eu não quero bênçãos, eu quero o Senhor. E aí ele fala uma coisa que me choca e diz: eu não quero nada novo, o Senhor já fez no passado, eu quero que o Senhor repete. Então, quando a gente pede avivamento, você está falando: Deus, o Senhor já fez no passado. Acabamos de ler um exemplo em Jonas. O que isso tem a ver com Cristo? Agora vai ser rapidão. Falei isso tudo para a gente ir rapidão agora. O que isso tem a ver com Cristo? Primeiro, Jonas é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo. No seu envio e na sua missão, Jonas foi enviado para Nínive. Jesus foi enviado para os perdidos. Nínive não fazia parte do povo israelita, assim como os gentios que somos nós, não somos judeus. Jesus foi enviado com uma missão, Jonas foi enviado com uma missão. Agora, segundo, o sacrifício substituto, ou substitutivo. Jonas se ofereceu para ser lançado no mar. Ele disse: lançai-me ao mar. Entre outras palavras, está dizendo: eu estou disposto a morrer para que vocês, marinheiros, fiquem vivos. E Jesus, da mesma forma, foi um sacrifício vivo oferecido. Jesus está dizendo: eu estou disposto a ir à cruz e morrer para que vocês pudessem viver. É claro que Jonas estava disposto a morrer porque era culpado. Jesus estava disposto a morrer sem nenhuma culpa. Jonas tinha o peso da desobediência. Jesus tinha o peso da minha e sua desobediência. E ele se oferece. Ambos se entregaram. Por razões diferentes, mas se entregaram.
Terceiro, a morte simbólica de ambos. Só morte e ressurreição. Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e Jesus fica 3 dias sepultado. Como diz o escritor, Mateus diz que Jesus ficou no coração da terra. Ele foi sepultado 3 dias morto. Notem uma coisa aqui, eu brinquei aquela hora, Jonas demorou demais a arrepender, né? Porque assim, você no ventre de um peixe é 5 minutos, irmão, para você já repensar na vida e já querer sair dali. Agora 3 dias. É claro, porque Deus estava no controle disso. E até nesses detalhes, Deus falou, vai ser só com 3 dias, porque é para tipificar o que vai acontecer com meu filho. É claro, irmãos, que a gente sabe que Jesus não ficou 3 dias, literal, né? Porque Jesus é sepultado numa sexta, mas no domingo, de manhã, ele já ressurge dos mortos. Então não completam 3 dias. Mas a gente sempre fala 3 dias porque é sexta, sábado, domingo. Mas o domingo, logo de manhã, as mulheres foram ao sepulcro e ele já havia ressurgido. Agora, segundo, o clamor de Jonas e o clamor de Cristo, se vocês perceberem a oração dele no capítulo 2, é uma oração bem semelhante à de Cristo no Getsêmani. Na minha angústia clamei. E Jesus também, angustiado no Getsêmani, clamava. Obviamente que as razões eram diferentes. A angústia de Jonas era de pecado. A angústia de Jesus era o cálice que Jeremias disse que Jesus beberia cada gota do cálice de Deus. E o que é cálice? É a ira de Deus. Jeremias profetizou que o Messias beberia cada gota que você e eu não beberemos. Você não está comendo o pão que o diabo amassou? Tem hora que a gente passa uma magrela na vida que você fala assim, estou comendo o pão que o diabo amassou. Irmão, Jesus é o pão que amassou o diabo. Você não precisa ficar, minha vida é uma tragédia que o diabo está dominando. Jesus é maior, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, você não está pagando nada, não. Agora, você tem consequências na vida, obviamente, eu e você temos, né? A gente, escolhas, decisões, consequências. Mas você não está pagando pelo seu pecado. Deus não cobra 2 vezes pelo mesmo pecado. Os meus pecados já foram pagos. Cristo os pagou. Se Deus o cobrar de mim, Deus está cobrando 2 vezes. Nem a justiça humana faz isso. O que você fez? Roubou? Roubei. Então você tem 3 anos de cadeia. Tem? Tem. Eu cumpro os 3 anos de cadeia. A justiça depois tem que me declarar livre. E ela não pode me colocar na cadeia de novo pelo mesmo erro. Você acha que Deus vai cobrar de você uma vez que já cobrou de Cristo? Se Ele cobra de você já tendo cobrado de Cristo, cobrou de Cristo em vão. E obviamente Deus nunca faria isso. Então você não está pagando os seus pecados não, e nem comendo o pão que o diabo amassou. Você comeu o pão vivo que desceu do céu, e a sua vida é de Cristo. Então você tem batalhas na vida, mas saiba que é Ele que controla, Ele que governa a sua história. Os 2 fizeram um clamor. Agora, por fim, a saída do peixe e a ressurreição de Cristo. Jonas foi vomitado. Desculpa a palavra, porque eu não tenho outra para falar. O peixe o lançou para fora. Jesus foi... Como é que eu vou dizer essa palavra? Não posso, é meio feia. Mas Jesus foi vomitado da morte. Jesus saiu da morte, venceu a morte, derrotou a morte. 3 dias no ventre de um peixe, ele foi liberto, o Jonas. Mas 3 dias, como a Bíblia diz, que ele passou sepultado, morto, ele rompeu os grilhões da morte. E diz Paulo que todo escrito de dívida foi rasgado. Você sabe o que é um escrito de dívida? Você é um escravo, todos os seus erros, todas as suas pendências, dívidas, seu patrão anotava. Então, como escravo, todo patrão tinha um documento que relatava. Abraão, escravo, desobedeceu hoje, está me devendo. Escrito de dívida, um histórico.
Diz a Bíblia que Paulo conta que todo escrito de dívida que nós tínhamos com Cristo foi rasgado, eliminado. Ou seja, eu não tenho mais nada a pagar com Deus. Isso é evangelho. Cristo vence a morte, rompe a morte e fala: filho, se prepare, que o Espírito que me tirou da morte é o Espírito que vai ressuscitar você no último dia. Então, irmão, pensa se o evangelho não é glorioso, não é? Quando a gente começa a ter um pouquinho mais de amplitude sobre esse assunto, nosso coração tem que começar a ficar mais rendido. A gente tem que ser um crente mais fervoroso. O coração da gente tem que ser mais entregue. Porque isso é tremendo demais, moço. Eu não tenho dívida com Deus. Está pago. Por isso que no último dia, quando as trombetas soarem, Cristo voltar para me buscar, a palavra é: vinde benditos do meu Pai. Eu, um miserável, um pecador, mas diante de Cristo inocente, porque Ele pagou por tudo. Isso é glorioso demais. Aí quando eu começo a pensar isso, eu começo a tratar a igreja com mais carinho, a tratar os crentes com mais amor, porque eu recebi o que eu nunca mereceria. Qualquer coisa que eu faça pelo outro é pequeno demais. Aí, meu irmão, eu finalizo dizendo para você: Jonas e Cristo foram profetas. Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Jonas foi apenas profeta. Jonas foi enviado aos gentios, Jesus às ovelhas perdidas de Israel. Ambos pregaram arrependimento. Jonas desobedeceu, mas Cristo nunca. Foi fiel até a morte. Jonas viu a conversão de Nínive e Jesus viu a conversão de todos os eleitos, escolhidos pelo Pai. Jonas passou 3 dias no peixe, Jesus 3 dias no coração da terra, como diz Mateus. Jonas viu o seu trabalho e se entristeceu, mas sabemos que Jesus viu o resultado do seu trabalho e diz: tetelestai, está consumado, está pago. E quando Jesus sobe aos céus, o texto bíblico é claro em dizer: a maneira como que vocês estão vendo subir, Ele voltará. Jesus morreu por nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, assentou-se à destra de Deus e brevemente voltará para julgar vivos e mortos. Para os fariseus e os saduceus, Jesus disse: eu não vou dar sinal mais nenhum, porque um sinal foi dado e vocês ignoram. Para nós aqui nesta noite, eu tenho a alegria de dizer para vocês: este é um sinal maravilhoso, que não dá para ser ignorado, da obra redentora de Cristo por mim e por você. Que isso provoque o meu coração a ser um homem ou uma mulher mais dependente de Cristo. Que isso provoque o meu coração a abrir a boca por Cristo. Porque mesmo quando eu estou falando coisas sem amor, se Deus quiser fazer, faz. A gente estava no curso de pregação aqui segunda-feira, e em algum momento nós falamos disso. Irmão, pregação depende só de Deus. A única tarefa minha é falar. Mas é Deus que faz. Se Deus não fizer, não acontece nada. Que a gente possa confiar no poder e na ressurreição de Cristo para transformar vidas, seja dos ninivitas, seja dos altocaparoenses, seja dos mineiros, seja do Brasil ou do mundo. Porque onde Deus mandar a gente pode ir, porque o que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Vamos ficar em pé?